Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima, a película A Separação, do diretor iraniano Asghar Farhadi. Pessoal, a trama de A Separação é bastante ramificada e intrincada. Então eu vou tentar aqui nessa resenha pegar aquilo que eu vou chamar de núcleo das questões para nós fazermos uma discussão que envolve matizes sociais, religiosos e psicológicos. A separação começa sintomática e simbolicamente com uma tomada que faz com que nós, espectadoras e espectadores, tenhamos a mesma visão do juiz que acompanha a audiência de separação, de divórcio do marido Nader, que é funcionário de um banco, de sua mulher Simin, que é uma professora. Simin quer sair do Irã, quer levar a sua filha para fora do Irã. Ela já conseguiu os documentos para poder sair do país. E o Nader, a princípio, concordara em sair do Irã com a filha e com a esposa. Acontece que no meio do caminho, o pai do Nader passa a sofrer de Alzheimer, o mal de Alzheimer, que nós chamamos de Alzheimer. E aí o filho se sente na obrigação moral e afetiva de cuidar do pai até o derradeiro momento, né? E o imbróglio começa com o juiz interpelando a Simin. Pera lá, o seu marido, e vamos nos lembrar aqui, isso é muito importante para o embasamento, para a contextualização de toda a trama. Trata-se de um filme iraniano. Desde 1979, o Irã tem um regime teocrático de matiz islâmico com a vertente xiita do islamismo, né? O xiismo é um dos grupos. Você tem, por exemplo, o sunismo, os sunitas, o Saddam Hussein, né? que foi mandatário do Iraque durante décadas, era de um grupo sunita. Os xiitas pertencem a uma outra interpretação, a um outro ramo do Islã. O que nós temos a partir da Revolução Iraniana de 1979 é a saída do secularismo do país, à frente do qual estava lá o Shah Reza Pahlavi, que era afinado com os interesses do Ocidente, e a ascensão ao poder dos ayatolás, dessa teocracia de matiz islâmica. E nesse sentido, o divórcio só com justificativa, e justificativa segundo a lei religiosa Sharia. E aí o juiz interpela a Simin para saber se o marido não era um bom homem, se ele não era um provedor da casa. E a Simin logo diz: não, meu marido é uma boa pessoa. A questão é que eu quero sair do país. Eu quero dar um futuro melhor para minha filha. E aí o juiz, que eu lembro, está no plano de visão nosso, de espectadores e espectadoras, como se nós fôssemos chamados e chamadas a julgar a separação como juiz. Não é à toa que o Asghar Farhadi faz essa tomada. Isso é muito simbólico. Aí o juiz a interpela. Quer dizer, então, que as crianças iranianas não têm um futuro aqui no país? E ela desvia o olhar. E esse desvio do olhar da atriz, da personagem Simin,
é sintomático em relação às tensões políticas, religiosas, que tem reflexo na dimensão psicológica, na vida mesma das personagens. Então a tensão da separação é a tensão primeira do filme. E a tensão primeira do filme vai se desdobrar em muitas outras tensões. Simin e Nader têm uma filha chamada Termeh, que é uma menina muito inteligente e estudiosa. E vejam, o Irã é um país em relação ao qual se diz ao redor do mundo, e muitas mulheres que saíram do Irã fazem essa afirmação da dimensão da dificuldade para a inserção da mulher no sentido emancipado, no sentido independente, heterônomo, aliás, autônomo na sociedade. Mas o Nader incentiva a filha a estudar, incentiva o desenvolvimento intelectual da filha. E há uma cena muito sintomática em que pai e filha estão num posto de gasolina e o pai incentiva a menina a colocar a gasolina no carro e a fazer o pagamento. Vejam, os homens ali lidavam num mundo deles próprios, sumamente patriarcal. Quando a menina recebe o troco e vai devolver o dinheiro para o pai lhe diz, espera aí, aqui está faltando um valor. E ela diz, não, mas essa foi a gorjeta para o frentista. Mas aí o pai a interpela, você colocou a gasolina, então não precisa da gorjeta. Vá até lá e peça o dinheiro da gorjeta de volta. E ela faz, o pai chama a menina à tona para ela ter um papel sumamente ativo, sumamente emancipado em sua vida. Isso é bastante progressista. Isso é bastante libertário. Vejam as questões que estão envolvidas no cotidiano mesmo da vida e da formação da Termeh, que tem ali 13, 14 anos. E o pai incentivando o seu desenvolvimento intelectual, moral e política e subjetivamente emancipado. Muito bem. Isso é importante porque a Termeh vai estar no coração mesmo da tensão segunda do filme, a partir da separação. Razieh é contratada para cuidar do pai de Nader, que precisa trabalhar o dia inteiro, e também, considerando-se que a Simin saiu da casa, ela já não mora com o marido, ela voltou a morar com os pais. Então a Razieh, que é uma mulher religiosa e mais pobre, é contratada para cuidar do pai e para fazer todos os cuidados da casa, a faxina e tudo mais. Num primeiro momento, isso é importante de ser dito. Quando a Razieh vai negociar o valor do seu trabalho, o Nader lhe diz que o valor era aquele. Era um salário baixo. Quando a Razieh se dá conta de que o trabalho de cuidado com o pai do Nader envolve determinadas atividades, como por exemplo, limpar, o senhor que está padecendo de mal de Alzheimer, ele vai perdendo o controle de suas funções, né? E nesse sentido tem um momento em que ele urina na cama e ela precisa então tocar o corpo do senhor, né? Sem qualquer, obviamente, conotação que desponte para algo além do cuidado, mas como uma mulher religiosa, ela se pergunta se não incorreria em pecado. E tem uma cena muito sintomática em que ela pega uma agenda e liga para um serviço público de consultoria religiosa para dizer se ela pode cuidar do pai do Nader, exercendo aquela função sem incorrer em pecado. Vejam, e aí é que entra a dimensão. Quando termina o primeiro dia, ela diz que ela pede ao Nader que não tenha que retornar ao trabalho no dia seguinte, porque ela está ali se sentindo espiritual e religiosamente acossada pelo fato de ter que exercer funções que ela não gostaria de exercer. E aí diz que o marido dela poderia trabalhar em seu lugar. Aí entra o marido da Razieh. O que acontece? O Nader e a Simin, a família do Nader, é uma família de classe média no Irã. A família da Razieh, com seu marido e a sua filhinha, que a acompanha no trabalho, essa família pertence às camadas populares mais pobres no Irã. Quando o marido vai até o banco para conversar com ele
sobre a possibilidade de trabalhar na casa do Nader, aí o marido regateia para ganhar mais. E o Nader transige com a possibilidade de pagar mais para um homem e não para uma mulher. E isso mostra contradições na própria figura progressista do Nader. Se ele incentivava a filha a ter uma emancipação como mulher, ele, por outro lado, pagava um salário diferencial para Razieh em relação ao seu marido. Ele transigia em pagar mais para o marido. Vejam as contradições políticas, religiosas, de gênero, fundamentais que o filme traz à tona, que o filme aborda de maneira crítica. Aí vamos lá. Não bastassem todos esses embrólios, eu vou acompanhando sempre o tempo, porque o filme é tão intrincado, eu tenho que colocar aqui os momentos centrais nessa resenha. A Razieh está grávida. E num determinado momento, ela cuidando ali da casa, assoberbada com o trabalho, porque ela precisava, mesmo grávida, ela precisava trabalhar, a renda da família estava difícil, o marido estava desempregado, o marido estava envolvido em dívidas, era uma situação muito difícil. Num determinado momento, o pai do Nader acaba se evadindo da casa e ela corre atrás dele na rua. Ele quase ia sendo atropelado. E acontece, depois nós ficamos sabendo no filme, que ela acaba sendo alvejada por um carro. E aí pode ter acontecido a dimensão de que ela sentiu muitas dores e viria a abortar. Só que aí ela teria que dar uma explicação para o marido que não sabia que ela estava trabalhando na casa. Porque estava trabalhando na casa cuidando de um senhor. E para a cultura ali iraniana e teocrática, isso era um problema. Então ela escamoteava o trabalho. Como é que ela iria explicar a situação de eventualmente ter passado pela perda da criança no meio daquele trabalho que ela escamoteara do marido? Vocês percebem, não? E qual é a questão? Quando o Nader volta com a Termeh para casa e não encontra a Razieh trabalhando e cuidando do seu pai, e na verdade encontra seu pai com a mão amarrada junto à cama, ele fica transtornado. Fica completamente transtornado. E aí ele culpa a Razieh por ter deixado o pai sozinho em casa, sendo que o pai jamais poderia ficar sozinho, tinha que ficar recebendo oxigênio e assim por diante. Nesse momento, tem um imbróglio para ela sair de casa e ele a tira de casa. E aí é que ela teria, vejam, ela teria escorregado na escada que tinha sido limpa por ela própria, porque alguns dejetos de lixo haviam ficado e ela havia lavado a escada, e supostamente ela teria caído da escada para perder a criança. O que se prova depois na investigação é que ela não poderia ter sido empurrada para cair na escada. Mas o diretor Asghar Farhadi cria uma narrativa, uma trama suficientemente intrincada, complexa, imbricada, para que haja tensões, primeiro, para saber se o Nader efetivamente tinha conhecimento sobre se a Razieh estava grávida ou não, e sobre aí se ele tinha enxotado a Razieh de casa ou não. E se ela poderia admitir toda a complexidade de ter que dizer para o marido aquilo que estava fazendo, trabalhando, tentando ganhar a vida, mas numa sociedade ali com as suas várias contradições, com as suas várias desigualdades sociais, de gênero, religiosas e assim por diante. Uma dimensão muito fundamental, e aí entra a inteligência da Termeh, é a seguinte: o pai é uma pessoa muito justa, e a Simin, como eu disse a vocês, a Simin admite isso perante o juiz, que se trata de uma pessoa boa, de bom coração, de bom caráter. E a Termeh, muito inteligente, quer entender se o pai está sendo justo naquela situação, porque tudo vai para juízo. Se nós temos um juízo inicial, agora tem um imbróglio de o Nader ser acusado de provocar a perda da criança da Razieh, que eu disse a vocês, na verdade acabou sendo perdida num possível alvejamento dela pelo carro,
quando ela estava indo atrás do pai do Nader, que se evadira da casa, porque ela estava assoberbada com o trabalho, ela estava grávida. Só que nós não sabemos, e ela não quer admitir. Mas também tem a questão de o Nader admitir para a filha, para além de admitir para o juízo, sobre se ele sabia ou não se a Razieh estava grávida. E num dos diálogos mais importantes e sintomáticos do filme, a filha, Ternê, pergunta para o Nader: pai, você sabia ou não que a Razieh estava grávida? Porque se ele soubesse, como é que ele pode ali ter tratado a Razieh mais abruptamente e ela ter saído da casa daquela maneira? Aí ele diz uma coisa que está no coração do momento mais profundo e crítico de a separação do Asghar Farhadi. Ternê, eu potencialmente sabia que ela estava grávida porque eu tinha entreouvido a conversa dela com a sua professora. Era uma professora particular que estava ali na casa e eles estavam conversando ali sobre uma ida lá ao médico que acompanharia a gravidez. Só que naquele momento, diz o pai à filha, em que eu vi o seu avô, meu pai, desguarnecido, em que eu vi que o punho dele estava amarrado à cama e ele estava totalmente desprotegido, fragilizado, e que algo pior poderia ter acontecido. Naquele momento, o fato de eu saber que ela estava grávida se obnubilou. Eu perdi a consciência do que estava acontecendo e eu agi para além do que eu sabia. E aí o pai diz para a filha, no momento de muita profundidade do filme, a lei não leva em consideração esses matizes, essas nuances. Se eu admitisse perante o juiz, diz o pai para a filha, que eu sabia da gravidez, eu poderia ir para a cadeia, eu poderia ser preso, e tanto o meu pai quanto você ficariam desprotegidos, desguarnecidos, porque eu não poderia, obviamente, trabalhar mais. Então, dada a complexidade da situação, dada que a vida é mais um esfumato, para usar o nome da técnica do Leonardo da Vinci, do que, digamos, uma categoria ipsis literis, stricto sensu, disto ou daquilo, dado que a vida é muito mais complexa, é menos pétrea do que líquida, do que amorfa, do que fluida, o pai toma uma decisão com base numa moralidade do coração e não da norma estanque. Então a separação, usando um termo a partir do Evangelho de Jesus Cristo, também é a separação entre o joio e o trigo. Também é a separação entre uma série de questões. É a separação do divórcio, é a impossibilidade de separação entre Estado e religião, é a impossibilidade de separação, digamos, daquilo que é dito do que não é dito, do que pode ser exposto para o que não pode ser exposto, das tensões de classe, o marido da Razieh tendo se sentido injustiçado antes e sentindo que a justiça tem uma característica de classe, querendo agora a justiça. Então são vários embrólios no coração desse filme iraniano formidável, que honra a tradição que vem de Abbas Kiarostami, esse grande cineasta e poeta iraniano. Assistam ao grande cinema do Irã, percebam a sua potência, o seu fulgor, e se você ainda não viu o filme A Separação de Asghar Farhadi, que essa minha resenha tenha podido trazer a você fatores críticos, desvelando algumas camadas de interpretação dessa belíssima obra. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link para um ensaio sobre a separação que eu escrevi no ano de 2013 e que à época saiu no portal Carta Maior, do qual naquele ano eu fui colunista. E aí vocês vão poder ler o ensaio e ter uma continuidade para as discussões que eu fomento aqui nessa resenha de A Separação, do grande diretor iraniano Asghar Farhadi.
Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar financeiramente, segundo sua situação, segundo sua possibilidade, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no Brasil. Então, até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!